Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção nós podemos iniciar neste 7 de fevereiro a nossa aula de número 181 do CETADB. Para nós, uma satisfação muito especial poder ter você aqui conosco para juntos podermos aprender a respeito de Deus e da sua palavra e com especificidade aqui podermos estudar escatologia bíblica com o pastor Ciro Zibordi, que sempre tem colaborado conosco, respondendo perguntas, tirando dúvidas dos nossos alunos aqui através do CETADB. Eu quero dizer para você que é uma honra muito grande. É importante informar que esta aula é transmitida sempre online aqui através do Instagram, mas nós também disponibilizamos esta aula sempre no primeiro dia útil seguinte, também no nosso canal CETADB no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito lá, você pode se inscrever no canal CETADB no YouTube. Pastor Ciro, paz do Senhor, conte a benção. Paz do Senhor, pastor Alex, tudo bem? Sempre melhorando no Senhor. Estamos aí, exatamente, sempre melhorando, né? Sempre melhorando no Senhor. A gente cantava. Tá chegando bem aí, minha. A gente cantava um corinho na igreja, nunca mais se cantou, né? Vez por outra, alguém lembra, desse cântico, mas a gente está sempre aí, sempre melhorando no Senhor. Melhorando, né? Sempre melhorando. Sempre procurando fazer o melhor para poder servir a Deus da melhor forma possível. Mas conte as bênçãos, conte as novidades. Vamos lá. Olha, eu estou aqui com todo respeito, antes de começar ainda a pauta, tomando um cafezinho sem açúcar. Maravilha. Não, eu não tomei café, porque se eu tomar café depois atrapalha o meu sono. O café atrapalha o meu sono. Então, depois de umas 4 horas da tarde, eu evito de tomar café para não ter problema desse tipo. Dependendo do horário que a gente toma, prejudica mesmo. De fato. Então eu evito. Depois de 4 horas eu abandono, eu só tomo água. Eu estou aqui no estúdio, eu estava gravando aqui um vídeo para um bonito, nosso lá no estado da Bahia. Tá bonito, hein? Tá. Eu aproveitei, ajeitei, eu olhei no relógio do computador, 22 horas, eu corri aqui, falei, rapaz, vou começar atrasado, mas não, aqui ainda era 21h59, deu certo de começar no horário. Eu não estou tão elegante, mas pelo menos eu estou com a camisa do CETADB aqui. É isso aí, tá vestindo a camisa. Vestindo a camisa. Maravilha, maravilha. Pois bem, meu pastor, eu dizer para os irmãos que para nós é uma satisfação muito grande nós podermos estar aqui, essa segunda aula deste ano. Na aula passada nós fizemos o sorteio da Bíblia, a nossa irmã foi contemplada, a irmã Mônica foi contemplada com a Bíblia, já colocamos no correio, a irmã Simone, personalizou a caixa, ficou um negócio muito jóia. Diga lá. É Simone o nome da irmã, não é? Isso, Simone, eu falei Mônica, né? Mônica, Simone. Ela é de João Pessoa, na Paraíba. A Bíblia engraçado que eu saiu de a Bíblia eu saiu comprei lá. A Bíblia saiu de Recife, foi para Campina Grande, Apucarana e voltou para indo para João Pessoa. Maravilha. Só que aí foi numa caixa especial, né? Com certeza. Coisa linda feita pela irmã Pagani. Estúdio Pagani Criações. Já está ela ali. Pagani Criações. Olha aí. Agora mesmo ela estava atendendo um casal que vai casar por esse tempo, e aí ela estava ali dando atendimento, enfim, oferecendo aquele trabalho maravilhoso que ela faz com muita dedicação. Dedicação até demais, né? Fala a verdade para você, dedicação até demais, mas ela faz com carinho. Pois bem, meu pastor, os irmãos estão chegando e nós vamos iniciar então aqui a nossa programação de hoje. A pauta, eu fiz ela com apenas 5 questões, para que a gente possa encerrar aquela que nós havíamos começado na aula passada e também encerrarmos aqui. E aí, na próxima semana, nós temos um tema específico dentro da questão de perguntas escatológicas. Nós vamos ter um tema específico para tratarmos, e aí fica mais fácil até para que os irmãos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que já recentemente têm acompanhado as nossas aulas, possam estar aprendendo e tendo aí, dentro dessa dinâmica proposta por essas aulas. Importante mencionar que toda quarta-feira, no horário de 22 horas, aqui no Instagram CETADB, nós fazemos a transmissão das nossas aulas online, ao vivo, sempre com a participação do pastor Ciro Zibordi. Nós vamos iniciar, pastor,
um trabalho com o pastor Daniel Scioli, meu sogro, agora jubilado, e ainda que ele jubilou-se achando que ia descansar, mas na verdade a agenda dele está cheia. Né? A agenda dele está cheia, mas nós vamos iniciar um trabalho específico com o pastor Scioli, porque ele tem uma bagagem muito grande para compartilhar com pastores, com obreiros, tanto já obreiros que estão na estrada há tempo, quanto novos. E nós vamos fazer um trabalho específico assim que for iniciar. Com ele. Assim que for iniciar, a gente vai passar informações, mas de princípio só avisar que nós vamos ter um trabalho específico com o pastor Scioli, vai ser um dia da semana também, que nós vamos tratar só sobre questões ministeriais, aconselhamento ministerial, pastoral, né, o trabalho do dia a dia da igreja, aconselhamento, vai ser um negócio joia, com certeza. Uma área muito importante, né? Hoje em dia, a gente tem visto aí uma grande dificuldade nessa área, né? Na área do ministério, né? A gente vê... Eu havia falado com ele, quando ele anunciou ainda no ano passado que ia jubilar-se, ele falou, rapaz, você vai jubilar, mas nós vamos fazer um trabalho joia, junto. Vamos compartilhar todo esse seu potencial, conhecimento e atuação ministerial, né? Mais de 50 anos atuando na obra de Deus, para aconselhar pastores, obreiros novos, para que eles comecem bem e concluam tão bem quanto vão começar, não é? É um grande cabedal, né? A gente tem que aproveitar mesmo. Não, eu vou fazer de forma que isso fique gravado até para a posteridade. Isso será feito aqui através do CETADB, com certeza. Pois bem, meu pastor, vamos lá. Seguindo aqui com as nossas questões, o Jackson Mudas, eu vi que ele já está na live ali. Quando chegarmos na eternidade, foi a pergunta que ele fez, teremos uma consciência plena ou parcial? Olha, indo direto ao ponto, não é? Eu penso que nós vamos ter, sim, uma consciência plena, mas isso não nos afetará negativamente como hoje, né? Sobretudo porque vamos estar em outra dimensão, vamos estar glorificados. Porque hoje, na verdade, como nós temos uma consciência, nós já temos uma consciência plena, né? Nós somos limitados com respeito ao conhecimento e tal, mas nós temos uma consciência, nós lembramos do passado, das coisas negativas, temos boas lembranças também. Então, surge geralmente essa dúvida porque a pessoa fica pensando assim, bom, eu vou para o céu, maravilha, vou estar lá, mas e se lá não estiver um ente querido meu? E se o meu filho não estiver lá? E se meu pai não estiver lá? A minha mãe, a minha esposa, o meu esposo? Eu vou estar no céu triste, porque eu queria estar com eles, né? Então, essas indagações que são próprias de quem ainda está neste tabernáculo, quando nós estivermos em outra dimensão, veja, tudo isso já terá sido superado. Mas não quer dizer que nós não vamos ter consciência, porque nós vamos continuar, a individualidade, nós só respondemos isso na semana passada, né? Porque tinha uma pergunta se nós vamos nos conhecer, né, na eternidade. Nós vamos nos conhecer, Jesus disse, né, que vamos nos reconhecer, porque Jesus disse que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó. Paulo falou também dos Tessalonicenses que vai ser a sua coroa, a sua alegria, o seu prazer, reencontrar os irmãos na vinda do Senhor, revê-los, né, na vinda do Senhor. Então, claro que nós vamos nos conhecer. Agora, nós temos que levar em conta alguns pormenores que, claro, nós temos na Bíblia algumas pistas, vamos dizer assim, algumas dicas, para usar termos bem conhecidos, bem simples, mas claro que nós só vamos entender isso perfeitamente quando estivermos nessa outra dimensão. Agora, observe, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 10, que é um texto muito conhecido de nós todos, Paulo disse o seguinte, em parte conhecemos, em parte profetizamos,
Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, o que nós hoje conhecemos em parte, quando Cristo vier, e a Bíblia diz que nós seremos como Ele, não é? A Bíblia diz que ainda não é manifesto que havemos de ser, João falou, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, e como eu disse também na aula passada, citando Mateus 22, versículo 30, Jesus disse que nós vamos ser como os anjos. E Jesus falando ali da ressurreição e falando também que na glória, na eternidade, no céu, por assim dizer, não se casa e nem se dá em casamento, ou seja, nós vamos ser como os anjos. Então, veja, juntando tudo isso, porque algumas indagações surgem, deixa eu só aqui para caminhar para o... Sim? Pode falar, pode caminhar. Então, veja, tranquilo. Se hoje nós temos uma consciência plena, por que nós perderíamos essa consciência plena? Então, nós vamos continuar tendo uma consciência plena. Agora, alguém responderá, né? Se eu pergunto assim, se hoje nós temos uma consciência plena, por que nós a perderíamos? Alguém poderá responder que nós perderíamos essa consciência plena justamente para não ter tristeza. Por quê? Se mantivéssemos a consciência plena, as lembranças também do passado, dos entes queridos que poderão não estar lá juntamente conosco na eternidade. Então, mantendo essa consciência plena, nós estaríamos tristes, alguém poderá sugerir. Só que veja, a própria Bíblia diz, se você ler Apocalipse capítulos 21 e 22, quando se descreve ali como será o nosso estado eterno, ali está claro que não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver morte. Deus vai limpar, diz a Bíblia, os nossos olhos toda lágrima, né? Isso aí é para ressaltar que não vai haver tristeza de forma alguma no céu. Então, o que eu posso afirmar a partir dessas informações bíblicas é que nós não seremos afetados negativamente pelas lembranças. As lembranças, elas poderão ocorrer, e na minha maneira de ver, vão ocorrer até, mas elas não terão o peso que tem hoje, porque nós vamos estar glorificados. Eu digo que haverá lembranças, por quê? Porque de acordo com o texto que lemos aqui, primeiro que eu li aqui, 1 Coríntios 13, 9 e 10, o nosso conhecimento, de maneira geral, não vai ser menor, vai ser maior. Porque Paulo falou, agora conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, ou seja, nós não vamos mais conhecer em parte, o que é em parte será aniquilado. Nós vamos ter o conhecimento pleno de todas as coisas, claro. Não estou dizendo que nós vamos ser oniscientes, porque a onisciência é um atributo exclusivo da deidade. Mas nós vamos ter um conhecimento mais amplo, como os anjos. Nós não vamos ter certas limitações. Nós vamos entender tudo de maneira mais ampla. Agora, ter esse conhecimento não quer dizer que nós vamos nos lembrar dos entes queridos e vamos ter tristeza porque porventura algum deles ou alguns deles não estarão lá conosco, poderão estar na outra eternidade, né? Mas o que fica claro, lendo Apocalipse 21 e 22, e lendo também o que Jesus falou em Mateus 22 e 30, que seremos como os anjos, eles não se casam e nem estão em casamento. Significa o quê? Essa relação familiar que existe aqui na Terra, ela não vai existir lá, né? Porque imagina também um irmão que ficou viúvo, aí casou com outra irmã, e porventura essa irmã também, ele morre, aí ela casa com outro, aí lá na eternidade, como que vai ficar essa situação? Jesus, ele aborda isso, ele diz, olha, lá no céu, lá na glória, vocês serão como os anjos. Então não haverá esse tipo de preocupação, esse tipo isso é coisa da terra.
são relações humanas, são relações aqui da Terra. Mas na outra dimensão, embora mantenhamos a nossa individualidade, sejamos a mesma pessoa, só que nós vamos ser glorificados. E nesse estado de glória, nesse estado eterno, essas questões hoje negativas para nós não terão mais esse efeito. Tudo isso já terá sido superado, porque nós vamos ser um ali na presença do Senhor. A nossa vai ser o gozo de estar na presença de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, como serafins que estão ali dizendo santo, santo, santo. E eu fico imaginando o prazer, o gozo que vai estar em nós nesse momento, quando nós estivermos na presença de Deus. Deus, claro, estar na presença de Deus não existe prazer maior, né, do que estar na presença de Deus e desfrutando sem qualquer limitação da sua presença, né? Então, é isso que nós poderíamos dizer quanto a essa questão. Eu não digo que a nossa consciência será perdida ou diminuída, mas eu digo que o que é negativo hoje já terá superado na outra dimensão, terá sido superado na outra dimensão, porque nós vamos estar glorificados. A Bíblia diz que nós seremos glorificados. O que é mortal se reveste de imortalidade, o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e o nosso corpo, então, será um corpo glorificado. Então é isso que nós podemos dizer aí, para lançar alguma luz aí, pastor Arcos, sobre esta questão. Maravilha, glória a Deus. Só para registrar aqui, o irmão Nelson já deu o ar da graça, disse que os gaúchos estão presentes. Olha aí que benção. Deve estar aí com sempre chimarrão, né? Ele sempre está conosco aí. Maravilha. Muito bem, o nosso irmão André Ferreira, ele também fez uma pergunta no TikTok. Ele fez a pergunta seguinte: os corpos dos que estão sem Cristo serão transformados para poder ir para o inferno eternamente? Então, a gente sempre ressalta aqui nas nossas respostas que a Bíblia é análoga, né? O que significa isso? A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, às vezes, alguém se apega a uma passagem isoladamente, a uma ênfase, né? E aí se esquece de verificar outros pormenores pelos quais nós chegamos a respostas, né? A Bíblia não é apenas um livro de mandamentos, por exemplo. A Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia é um livro de exemplos, a Bíblia tem figuras, a Bíblia tem doutrinas. Então, tudo isso deve ser muito bem considerado, né? Tem 7 tipos de contexto que nós estudamos em hermenêutica: o contexto geral, o contexto imediato, o contexto referencial, o contexto também literário, o contexto histórico, o contexto geográfico. Veja, tudo isso precisa ser considerado quando nós vamos nos debruçar sobre uma questão. Então, veja, os corpos dos que estão em Cristo, ou estão sem Cristo, né? O nosso irmão diz, ou seja, os ímpios, aqueles que morrerem sem salvação, vão ser transformados, né? Porque quando se fala em transformação, claro, a pessoa pensa logo na glorificação. Por quê? Porque Paulo, eu acabei de citar agora há pouco, 1 Coríntios, sem citar a referência, mas agora eu menciono, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 55, não vou citar todos os versículos, mas é um texto que fala do arrebatamento, é um texto que fala da transformação do corpo do salvo por ocasião do arrebatamento. E ali, Paulo diz o quê? Diz que o que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, a partir daí, alguém poderá dizer, então veja, quem vai ser transformado é só o salvo. Somente o salvo vai se revestir da imortalidade. Então, o ímpio, alguém é levado a essa conclusão, sem considerar o todo, sem considerar a analogia geral da Bíblia,
Alguém poderá dizer, o ímpio, ele vai ser aniquilado. O ímpio, ele não vai sofrer por toda a eternidade, porque ele não vai se revestir da imortalidade. Isso é só para o salvo. O salvo, ele vai ser transformado, vai ser glorificado. O ímpio, não. Bom, essa é uma conclusão que alguém poderá chegar. Entretanto, a Bíblia diz que os ímpios vão ressuscitar também, não é? Apocalipse capítulo 20, versículo 6, o texto é muito claro. Diz que após o milênio, para o juízo final, você vê mais adiante, ainda no capítulo 20 de Apocalipse, versículos 11 a 14, quando se menciona o juízo final, a Bíblia diz que vai acontecer a ressurreição dos ímpios. Os ímpios, então, vão ressuscitar. Ora, o que é ressurreição? Ressurreição é a reunião da parte imaterial com a parte material. Então, a pessoa ímpia que está morta hoje, o seu corpo, a parte material, está aqui na terra. Ou está sepultada, ou foi lançada no mar, ou desintegrou-se, ou não foi encontrado até hoje. Não importa. Quando Deus chamar para que haja ressurreição, diz a Bíblia que o mar dará aos seus mortos, diz que a morte dará aos seus mortos, que é uma parte, é uma figuração de linguagem que se utiliza em Apocalipse para dizer que os corpos, eles virão de onde eles estiverem na terra, assim como também o Hades dará aos seus mortos, porque é a parte imaterial que está no Hades. Ou seja, a parte invisível, a parte imaterial está no Hades. Essa parte Deus vai chamar, e a parte que estiver em algum lugar da terra também vai ser reconstituída para que haja a reunião com a parte imaterial. Então, parte material se reúne com a parte imaterial e nós temos o ser pleno, espírito, alma e corpo na presença de Deus. Ah, irmão Ciro, então vai haver transformação? Não. Vai haver glorificação do ímpio? Não. Mas vai haver o quê? Reconstituição. Por quê? Porque a pessoa vai ter que comparecer. Ressurreição é justamente isso. É a parte material se reunindo com a parte imaterial para que o ser pleno se apresente diante do justo juiz naquele grande dia. Então, o que nós podemos afirmar, à luz de tudo isso, para eu não me alongar também nessa resposta, é que os ímpios não vão ser glorificados, mas eles vão ser reconstituídos, e este corpo reconstituído, evidentemente, vai ser um corpo que vai estar, pela soberania de Deus, preparado para sofrer por toda a eternidade. Por quê? Porque a Bíblia também deixa claro que o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Eterno. Há muita gente hoje querendo relativizar isso, onde já se viu Deus, um Deus tão cruel, fazer a pessoa sofrer por toda a eternidade. Bom, nós não estamos aqui para questionar, né? O que está na Bíblia, nós cremos que é a palavra de Deus, então nós aceitamos e vamos ver os pormenores quando isso se concretizar de fato, mas nós não podemos ir além do que está escrito. O que a Bíblia diz claramente é que o inferno é um lugar de tormento eterno. E se os ímpios ressuscitados vão para lá, isso significa que os seus corpos vão estar numa condição tal, ainda que uma condição ignominiosa e não gloriosa, né? Porque o corpo do salvo é glorioso, o corpo do ímpio é ignominioso, é um corpo de vergonha, não é um corpo glorificado, né? Como vai acontecer com o salvo é glorificado, o salvo vai estar ali, como nós falamos na aula passada, aquele que morreu com deformidades, com imperfeições, vai ressuscitar num corpo glorioso. Agora, aquele que é ímpio, quando ele ressuscitar, vai haver uma reconstituição, claro, para que a pessoa... Imagina alguém que foi cremado, por exemplo. Como que essa pessoa vai comparecer diante do justo juiz? Vai haver uma reconstituição. Mas essa reconstituição, acompanhada de uma
adaptação tal que fará com que esse corpo ressuscitado esteja por toda a eternidade em sofrimento, né? Então, essa reconstituição é uma reconstituição para que a pessoa receba a condenação e seja, então, lançada no Guiena, que é o lago de fogo, né? Como diz a palavra de Deus. Mas, pastor Edson, parando por aqui para não me alongar, que tem outras questões aí, não é? Maravilha, meu pastor. Só lembrando aqui que os nossos irmãos paraibanos já chegaram, os nossos irmãos também paulistas e paulistanos, né? Paulistas e paulistanos, aí, porque paulista é quem está no estado de São Paulo e o paulistano na cidade de São Paulo já se apresentaram aí também, né? Deus abençoe os nossos irmãos lá de Almerim, no Pará. Sejam muito bem-vindos. Que bênção ter vocês aqui, ó. Maranhense, o Jordean é do Maranhão. Glória a Deus. O Senhor abençoe. E aí, mais um paulista de Piracicaba. Que bênção. Pernambucano também está aí. Olha aí, que maravilha. Olha aí. Ô, glória. Paulistano, está ali. Mais um paulistano que se apresentou aí. Muito bem. O Cleiton Felipe, ele pergunta aqui, com esta questão que o irmão acabou de responder, nós encerramos, né, as questões ligadas à eternidade com Cristo. Agora aqui, haverá ou não, a pergunta do Cleiton, haverá ou não salvação no período tribulacional? Aqui já falando sobre grande tribulação, para tirar as dúvidas, os mineiros também estão aí, viu? Estavam quietinhos, rapaz. O mineiro é desse jeito, vai ficar quietinho. Os manauara também estão com a gente. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Haverá ou não salvação no período tribulacional? Essa é uma pergunta recorrente que, vez por outra, aparece aqui nas nossas aulas, em nossas lives. Pastor Ciro, qual a oportunidade? Eu tenho visto alguns irmãos se valendo da parábola das 10 virgens, né? Mateus 25, 1 a 13, para afirmar de maneira dogmática até, né, que não vai haver salvação no período tribulacional. Segundo o raciocínio desses irmãos, ali Jesus disse, né, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saindo ao encontro do esposo, levaram consigo as suas lâmpadas, e 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As prudentes foram chamadas assim porque tinham lâmpadas e também tinham azeite suficiente para deixar as suas lâmpadas acesas, enquanto as loucas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite reservado à parte para qualquer eventualidade. E aí, quando tardou o noivo, diz a Bíblia que todas, usando um termo aqui antigo, mas explicando o seu significado, né, todas tosquenejaram, ou seja, todas cochilaram, como se diz na linguagem popular, elas começaram a pescar e pegaram no sono, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. E diz a Bíblia que as prudentes, como tinham azeite de sobra ali, estavam com azeite reservado, elas mantiveram suas lâmpadas acesas. Embora estivessem dormindo, mas o importante é que elas tinham as lâmpadas acesas. Já as outras loucas, como lhe faltou o azeite, elas recorreram às prudentes, dizendo, dai-nos do vosso azeite. Ao que as prudentes responderam às loucas, não seja o caso que falte a nós e a vós, antes ide aos que o vendem e comprai-o para vós. E a Bíblia diz que nesse ínterim, enquanto as loucas foram comprar o azeite, o esposo chegou, e a Bíblia é muito clara, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Logo em seguida chegam as loucas batendo e dizendo, Senhor, abre-nos. E o noivo, ou o esposo, sequer se deu ao trabalho de abrir a porta, de lá mesmo ele disse, não vos conheço, e a porta não se abriu para elas, e Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis o dia ou a hora em que há de vir o vosso Senhor. Bom, eu já expliquei aqui várias vezes que essa parábola, ela se refere à vigilância ante o arrebatamento da igreja. Esse é o ensinamento pelo contexto. Muita gente se apega a questões judaicas e tal, que Mateus escreveu para os judeus e por isso aquilo só pode ser para judeu. Eu discordo dessa posição, eu e mais alguns
teólogos aí de renome, eu não sou, quem sou eu? Quem é Ciro Zibordi na fila do pão? Mas tem aí teólogos de renome também que corroboram, né? Aliás, eu que acompanho também a posição deles, que é a seguinte: Jesus, a partir de Mateus 24 e 36, ele começa a falar do arrebatamento, né? Não dá tempo de pormenorizarmos, já tivemos aqui várias lives sobre isso, sobre o sermão profético, mas a partir de Mateus 24 e 36, Jesus começa a falar de iminência, de vigilância. Ele apresenta a parábola dos dois servos, por exemplo, no final de Mateus 24, e quando ele começa Mateus 25, ele continua falando ainda de vigilância ante a iminente volta do Senhor. Vigilância. Então, nós aprendemos em hermenêutica que nós não precisamos interpretar cada detalhe de uma parábola, mas procurar saber qual é o propósito. Porque alguém vai dizer, a noiva não aparece, então não pode ser a igreja que está... Não é questão de ter noiva ou não ter noiva, de representar a igreja, representar Israel. Não. Ali é o ensinamento da vigilância. Então, o ensinamento da vigilância se aplica a todos nós. Nós temos que estar vigilantes. Então, onde eu quero chegar com isso? Muita gente se apega de maneira dogmática ao fato de que as loucas ficaram do lado de fora e não participaram das bodas. Então alguém diz, está vendo? Não vai haver nova oportunidade de salvação para aqueles que não forem arrebatados, porque se a parábola fala de vigilância ante a iminente volta do Senhor, e o noivo chegou e levou consigo as que estavam preparadas e as outras ficaram do lado de fora, então a pessoa utiliza isso aí para dizer que não vai ter salvação no período tribulacional. Mas nós não podemos ficar presos a esta parábola e temos que recorrer a outras passagens, porque, como eu já disse, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é análoga. Quando você vai para Apocalipse 6, 9, 10 e Apocalipse 7, 14, ali se menciona claramente que vai haver salvação no período tribulacional. Irmão Ciro, então, há uma contradição? Não. Porque na parábola diz que as que foram buscar o azeite não participaram das bodas, não puderam entrar nas bodas. E aqueles que vão ser salvos do período tribulacional, eles também não vão fazer parte das bodas. Eles não vão entrar nas bodas, mas vai haver oportunidade de salvação. Como não vão entrar nas bodas, irmão Ciro? Aquele que morrer no período tribulacional, para onde que eles vão? Eles não vão para o céu? É aí que está um ponto importante. Eles vão para o céu, mas não vão para o mesmo lugar onde está a igreja glorificada. Por quê? A igreja glorificada que participa das bodas, a igreja que é arrebatada, ela já vai estar também na condição plena que eu citei agora há pouco. Espírito, alma e corpo. E o corpo glorificado. Seja o morto em Cristo, seja o que estiver vivo, não importa, por ocasião do arrebatamento, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E 1 Coríntios 15 diz que nós vamos ser transformados, no abrir e fechar de olhos, ou seja, nós vamos ser glorificados. Então, a igreja glorificada, espírito, alma e corpo, glorificados, é esta igreja que vai participar das bodas. Quem é salvo no período tribulacional e a alma vai para o paraíso, não é o mesmo lugar onde vai estar a igreja glorificada. A igreja já vai estar na presença de Deus, no estado eterno. Quem está no paraíso está num estado intermediário. Por quê? O corpo está na terra e a parte imaterial está no paraíso. E a ressurreição vai acontecer quando Jesus descer, de acordo com o Apocalipse 19, a partir do versículo 11, já tendo passado as bodas, porque a igreja que desce com Jesus glorificada, ela já terá participado das bodas do Cordeiro e ela desce com Cristo. Aí sim vai haver a ressurreição dos mártires do período tribulacional, que aí sim, após a descida de Jesus à terra, eles vão ser
evidentemente, glorificados. Então, veja que isso ocorre depois das bodas. Então, agora, usando, porque a Bíblia não entra em contradição, a Bíblia explica a própria Bíblia, se Mateus 25 fala de bodas e as virgens loucas não participaram das bodas, isso ilustra o que está em Apocalipse. Porque eu digo ilustra também, porque a parábola, a rigor, não deve ser usada para você ser dogmático numa doutrina. A parábola ilustra a doutrina. A doutrina precisa, na verdade, estar consubstanciada por textos prescritivos, textos proféticos, de fato, e também de ensino, que sejam claros quanto à doutrina. E você tem um ensinamento claro em Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, Apocalipse 7, 14, que haverá uma multidão de salvos do período tribulacional. E Apocalipse 6, 9 e 10 diz que eles estão embaixo do altar de Deus, embaixo do trono de Deus. É um lugar intermediário. Não é na presença de Deus, é embaixo. Porque quem vai estar nas bodas do Cordeiro, na presença de Deus, é a igreja glorificada. Então, aqueles que não entrarem para as bodas, representados pelas virgens loucas, eles vão ter uma oportunidade de salvação. Só que eles não vão, mesmo sendo salvos, não vão entrar para as bodas. A porta já se fechou para eles nesse sentido. Eles vão ser salvos, aqueles que se arrependerem, evidentemente, e vão, claro, participar do milênio, e vão, quando morrerem, vão ser consolados do paraíso, a parte imaterial, espírito e alma, que são indivisíveis, né, que formam o homem interior, essa parte vai estar no paraíso. Agora, eles não vão participar das bodas. Então, diante de tudo isso que eu falei, eu afirmo, como já tenho afirmado outras vezes, e tem vídeos, né, falando sobre isso no nosso canal lá do CETADB, mas haverá, sem dúvida nenhuma, salvação no período tribulacional. Haverá oportunidade. Mas isso não é um incentivo para que você hoje tenha uma vida relaxada. Ah, então quer dizer que se eu vou poder ser salvo depois, então... Não é isso que a Bíblia nos orienta. Até porque não queira você passar pelo período tribulacional. Ademais, você não sabe, né, se você vai morrer salvo, se você continuar com uma vida toda atrapalhada que você pensa que pode levar. O crente tem que estar pronto, porque não só o arrebatamento é iminente, a morte é iminente. Jesus não veio ainda, mas a morte, se ele não voltar nos próximos anos aí, todos nós, em pouco tempo, já estaremos na eternidade também. Então temos que estar prontos, preparados, né, para o encontro com o Senhor. Então é importante a gente ter isso em mente e saber que quem está achando que na tribulação, quem não puder ser salvo no tempo normal, vai ser salvo na prorrogação. Até brinca, né? Até fazem gracejo com isso. Mas é só você ler Apocalipse que você vai ver que não vai ser fácil a vida de quem estiver na terra por ocasião do período tribulacional. Mas que vai haver oportunidade de salvação, sim, porque Deus nunca deixou, em momento algum, nunca deixou de dar oportunidade ao ser humano de arrependimento. Nesses 7 anos, claro que vai haver nascimento de crianças que vão nascer, há pessoas que na verdade tinham ouvido a mensagem do Evangelho, mas não creram, mas vão entrar no período tribulacional e vão ter oportunidade de salvação, os desviados. Veja, enquanto a vida, há, sem dúvida nenhuma, oportunidade de salvação. Muito bem, pastor. A gente podia ampliar essa questão, porque tem um irmão que está na live, o irmão Hélio, ele disse que nós estamos no tempo da graça, e aí a salvação é pela graça, mas que no período tribulacional a salvação será apenas pela vida, dando a própria vida. Então acho que é importante a gente ampliar isso, porque na verdade a salvação sempre foi pela graça, né? E vai continuar sendo pela graça, porque se não for a graça de Deus, não há salvação, não há convencimento de pecado, enfim. Então eu penso que a gente poderia também ampliar essa questão, para que os irmãos não pensem errado. Há uma concepção de que no período tribulacional
a pessoa para ser salva, usando aquele texto que a morte fugirá das pessoas. Então a pessoa diz, eu vou me jogar do prédio e não vou morrer. Então não é bem esse o sentido que temos ali na Escritura. O fato é que salvação sempre foi pela graça e continuará sendo pela graça. Isso que o irmão falou praticamente já responde, porque existe uma acusação que pesa contra o dispensacionalismo, né? Que os nossos pressupostos são dispensacionalistas, mas muitos nos acusam injustamente de defender uma salvação que no Antigo Testamento era pela lei e agora é pela graça, e que depois, no período tribulacional, a pessoa vai dar a sua própria vida. Veja, não é isso que nós defendemos. Claro que há pessoas que não se aprofundaram ainda nessas questões, que podem aí arriscar-se e falar aquilo que não está de acordo com a Bíblia. Mas quem estuda a Bíblia com cuidado, e tendo até em mente os pressupostos dispensacionalistas, porque nós acreditamos que esses pressupostos honram as Escrituras, veja, em todas as dispensações, a salvação sempre foi pela graça. Por quê? Porque a salvação é um dom de Deus. Somente Deus pode dar a salvação. Então, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, quando alguém oferecia um animal, no tempo da lei, quando havia lá no Yom Kippur, por exemplo, os sacrifícios de animais, e o sumo sacerdote entrava com sangue lá na última divisão do tabernáculo, e ele aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, aliás, sobre o propiciatório, que era a tampa, né, da arca, e ali a nuvem da glória de Deus descia e havia perdão de pecados. Veja, alguém poderá dizer que nós defendemos que a salvação era pelas obras, por meio de sacrifício de animais, mas não. A salvação e o perdão ali era pela graça. E quem perdoava ali, por mais estranho que possa ser isso que eu vou dizer agora, quem perdoava ali já era o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Mas como, irmão Ciro? Se ele ainda morreria no futuro? Pois é, Jesus, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde o início, todos os cordeiros que seriam mortos de maneira sacrificial, todos os animais, podemos ampliar, que eram mortos de maneira sacrificial, quando o altar era levantado a Deus, quando Jó, por exemplo, levantou lá aquele altar para que Deus perdoasse os seus filhos, quando Abraão levantava o altar, o próprio Isaac e Jacó também, aquilo ali, na verdade, quem perdoava era o Senhor Jesus, por antecipação, porque Romanos fala dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Porque, dito de outra forma, nós poderíamos até afirmar que a obra de Cristo tem efeito retroativo. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, as pessoas já eram perdoadas antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria de uma vez por todas. Então, não existe salvação fora de Jesus, não existe salvação fora da graça. Então, na lei, a salvação era pela graça, pela obra que Jesus ainda realizaria. Hoje, claro, a obra, nós estamos depois do sacrifício de Jesus, claro que a salvação é pela graça. E no período tribulacional? Irmãos, desculpa aqui eu ser sincero, mas quem afirma que a salvação no período tribulacional vai ser pela própria vida da pessoa, está falando uma tremenda de uma heresia, porque você está defendendo a salvação pelas obras. Ninguém tem condição de salvar-se a si mesmo. Ninguém vai dizer assim, eu vou morrer, agora eu vou derramar o meu próprio sangue para ser salvo. Não. A pessoa que vai morrer no período tribulacional, ainda que ela morra, ainda que ela sofra perseguição, a salvação dessa pessoa também será pela graça de Deus. Não existe salvação fora da graça. A pessoa só pode ser salva pela graça,
porque Deus é o único que pode salvar. O Senhor Jesus é o único que pode salvar, é o único que pode perdoar pecados. E a salvação em qualquer período, antes e depois de Cristo, é pela obra do Cordeiro de Deus, que foi realizada de uma vez por todas, na plenitude dos tempos. Mas quando ele realizou essa obra, já havia pessoas que tinham sido salvas antecipadamente. Claro, elas usavam lá os rituais da época, seguiam a lei, evidentemente, mas a salvação não era pela lei. A salvação não era pelas obras, a salvação era pela graça. Pela graça. Elas obedeciam a lei, assim como hoje também nós obedecemos. Hoje também tem lei. Alguém pensa que a lei era só no tempo do Antigo Testamento? Hoje também tem mandamentos. Nós temos, o Senhor Jesus disse não várias vezes. É só você ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a 7, você vai ver Jesus dizendo que a gente não pode fazer, não julgueis, etc., não e não. Romanos capítulo 12, Paulo falando também não, várias vezes, coisas que nós não podemos fazer. Então, claro que existe também mandamentos e proibições também para nós nos dias de hoje, mas a salvação é pela graça e sempre será, em qualquer dispensação, a salvação é pela graça. A ação do Espírito Santo que estará no período tribulacional. Exato. Nós vamos tratar a respeito dessa questão, né? Em outra live nós vamos tratar a questão disso, mas o Espírito Santo estará no período tribulacional. Esse é um Tanto que no final do período tribulacional, Israel vai clamar a Deus pela salvação, e aí Jesus se manifestará em poder e grande glória juntamente com a igreja. Então, a ação do Espírito Santo que estará presente no período tribulacional, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, uma vez que esse é o ofício, né, do Espírito Santo. Essa é uma questão complexa, que eu não vou nem entrar aqui, porque senão a gente não vai dar espaço para outra pergunta. Mas é uma outra questão, né? As pessoas afirmam que o Espírito Santo vai sair da terra, né? Mas nós já falamos aqui também várias vezes que não vai acontecer isso, né? Ele vai permanecer na terra e, claro, que o convencimento do pecador é por meio da obra do Espírito Santo. Maravilha, meu pastor. A guerra entre Israel ainda não acabou lá nos termos de Israel, não é? Aí, a pergunta que nós temos aqui é se esta guerra de Israel, que continua, que perdura, tem alguma coisa a ver com Gog e Magog? Então, esse é um tipo de pergunta que talvez fosse um tema interessante para uma live específica. Uma live específica, porque tem vários pormenores. Mas eu vou só lançar aqui algumas questões, não vou nem ler, não vou nem pedir para o senhor ler, para a gente ganhar tempo, mas a gente tem vários versículos lá em Ezequiel 38, 39, que mencionam Gog e Magog, né? Mas a gente já pode ir direto para uma identificação aqui, rápida, segundo a Bíblia, dos atores. Porque ali quando você lê Gog, em Ezequiel, na verdade, Gog da terra de Magog, né? Onde se menciona Gog e Magog é lá em Apocalipse. Porque Apocalipse acontece um uso metafórico de Ezequiel 38, porque lá em Apocalipse não é a mesma batalha. Ali já é depois do milênio, é o último levante de Satanás, que é mencionado como Gog e Magog. Em Ezequiel 38, 39, é uma outra batalha, ou uma outra tentativa de invasão à terra de Israel, que vai acontecer perpetrada por um líder, que é Gog, da terra de Magog. Isso aí, claro, vai acontecer algum tempo antes do período tribulacional ou já no início do período tribulacional, por causa de alguns pormenores que tem na própria profecia, que a profecia fala de armas que serão queimadas por 7 anos e tal. Então, veja, se acontecer dentro do período tribulacional, tem que ser logo no começo, porque depois do período tribulacional você já tem um milênio. E o tempo que Daniel menciona ali da transição entre o fim do período tribulacional e o início do milênio também não seria suficiente. Isso tem levado alguns
teólogos achar que isso vai acontecer dentro do milênio, por exemplo, que eu acho uma tese bem difícil de se defender. Eu prefiro a que o mestre Antônio Gilberto sempre defendeu, e eu já estudei isso, modéstia à parte, em vários livros e tal, durante algum tempo, e a melhor definição para mim é que essa batalha deve acontecer, talvez, logo depois do arrebatamento, ali num período, ali, digamos, antes ainda daquela assinatura do acordo, né, ou do acordo que o anticristo vai fazer com muitos, diz a Bíblia. Bom, não dá tempo de entrar em pormenores agora, mas o que nós poderíamos fazer é identificar rapidamente os atores, porque Gog, ali, claro, diferentemente de Magog e outros nomes que aparecem em Ezequiel 38 e 39, é uma referência, não é uma referência geográfica. As outras referências são geográficas, Gog não. Gog, claramente, é o nome de um príncipe. É o nome de um príncipe, ou seja, é o nome de um líder. Aliás, não é bem um nome, né? A gente fala nome, mas ali, mais precisamente, seria um título. Exatamente, um título, porque ali diz que ele é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então, é um príncipe, como um título, como seria, por exemplo, Faraó, César, Herodes, alguma coisa desse tipo, e ele vai liderar, então, uma coalizão. Essa coalizão vai ter ali aliados, né? Ele vai governar, ele que é da terra de Magog, claro, a própria terra de Magog, então, está incluída, mas além de Magog tem Meseque e Tubal, que se menciona ali em Ezequiel capítulo 38 e 15, e diz que são inimigos do lado do norte. Então, quando você olha para o mapa e vê o norte de Israel, você vai ver ali muitas nações. Aqui você vê de imediato ali hoje, claro, geograficamente falando, você vê a Turquia. Se você subir um pouco mais, você vê a Rússia, que é uma grande potência, né? Então, isso tem levado muita gente a fazer algumas sugestões. Claro que o norte de Israel também inclui o próprio Líbano. O Líbano hoje é um inimigo de Israel, porque ali atua aquele grupo terrorista chamado Hezbollah, que também recebe apoio do Irã. Então, veja que Israel está travando uma batalha ali na faixa de Gaza com o Hamas, que também é financiado pelo Irã, e você tem ao norte, lá no Líbano, né, o Hezbollah, que é um grupo até melhor estruturado do que o Hamas, que recebe apoio também do Irã. Mas você tem também ao sul, ou melhor, ao norte, um pouco mais deslocado, mas você tem a Síria, você tem a própria Mesopotâmia, onde está o Iraque, e você tem ali na Ásia Menor a própria Turquia, como eu vou mencionar, a antiga Ásia Menor, a Turquia. Tudo leva a crer que esse império de Gog se estenderá, então, ali para acima do Mar Negro, quem olha para o mapa, acima do Mar Negro, até a área entre os mares Negro e Cáspio. Tudo aquilo você pode chamar de norte. E hoje, veja que interessante, hoje ali, o que você mais tem é inimigo de Israel. Ali você tem um grande bloco, né? Um grande bloco islâmico, mas a gente sabe que o mundo hoje ele é dominado por três forças, né? Você tem a força eurasiana, que é formada principalmente por Rússia e China. Você tem também a força ocidental, né? Que é formada pelos países da OTAN, aquele tratado do Atlântico Norte, que inclui também os Estados Unidos e grandes potências da Europa, que é uma força bélica, mas principalmente econômica, e a força eurasiana, ela é principalmente bélica, né? E também econômica, mas claro que a força ocidental, economicamente falando, ela se destaca. E você tem uma terceira força, que é a chamada Irmandade Muçulmana, o mundo islâmico,
que, claro, na sua maioria, é um mundo inimigo de Israel. Veja que quando o anticristo vier ao mundo, pelo que tudo indica, ele vai conseguir fazer com que essas três forças sejam aliadas, para que ele possa, na verdade, ter ali a condição de pôr em execução o seu plano maléfico. E, claro, o mundo está sendo preparado para isso. E quando a igreja for arrebatada, claro, Deus vai permitir que a tríade satânica, formada pelo dragão, a primeira besta e a segunda besta, formem ali essa tríade e possam controlar as ações aqui na Terra. Agora, voltando então para Gog e Magog, então Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé e tal, que tem a ver ali com o norte. A gente não pode precisar dizer exatamente quais são as nações, mas na parte norte ali, entre os mares Negro e Cáspio, ali não falta inimigos de Israel. Meseque e Tubal, se você olha também para Gênesis, ali dois dos 7 irmãos que são filhos de Jafé, deram origem a Tabal e Musque, reinos frigianos da Capadócia na Anatólia. Então aí você já tem alguma coisa ali que você pode sugerir, né, como Turquia, vamos dizer assim. E Gog vai ter vários aliados. A profecia também fala da Pérsia, que hoje é o Irã, fala de Cush, que é um território, então, era um território então dos etíopes, e hoje é a região sul do Egito, que inclui o Sudão, Put, que é a área oeste do Egito, conhecida hoje como Líbia, e Gomer e Togarma é mais difícil de identificar, né? Alguns falam até da Alemanha e tal, mas tudo isso são sugestões, porque a profecia ela é geográfica, com exceção de Gog, que é o líder. As outras menções são geográficas, então nós temos que trazer para os dias de hoje. Só que nos dias de hoje, o que é mais claro você falar é que são inimigos que vêm do norte. E a partir do norte, hoje você já tem ali o Líbano e vai subindo, você tem mais até chegar na Rússia. Então, são grandes inimigos. Isso, claro, vai ser despertado em algum momento. E a pergunta é se isso tem a ver, né, se a guerra de hoje já tem a ver com Gog e Magog. Não podemos afirmar de maneira peremptória que sim. O que a gente pode afirmar é que está havendo movimentações e que isso pode sim culminar numa terceira guerra mundial, pode fazer com que haja esse levante. O arrebatamento é iminente. Nós cremos que isso pode voltar a qualquer momento. Eu creio que a igreja será arrebatada antes que haja esse levante contra Israel, porque aí, se isso acontecer, claro, outras profecias, elas também, tudo indica que elas terão lugar, o seu cumprimento acontecerá. Então, partindo do pressuposto que o arrebatamento é um evento desencadeador, então eu creio que hoje há uma preparação, mas Gog e Magog, esse levante, vai acontecer mais precisamente quando a igreja for arrebatada. Hoje o que nós temos são aí já o mundo sendo preparado. Geograficamente você vê que o cenário está montado. Todas as nações ao norte de Israel, você não tem ali, por exemplo, difícil encontrar quem é aliado de Israel, né, ao norte de Israel. Você não tem. Você só tem, na verdade, inimigos. E a Bíblia diz que o inimigo virá do norte. E ainda vai contar com alguns aliados que não são propriamente do norte, mas que também estão ali em torno de Israel e que vão atuar também. Mas é difícil aqui falar de alguns pormenores que eu tinha notado, mas é uma sugestão que eu deixo. Um dia que o irmão quiser, a gente tratar só dessa questão. Nós podemos fazer uma live exclusiva a respeito desse assunto, né, desse tema, para termos uma abordagem mais completa. Muito bem, meu pastor. O pastor Evandro Carlos chegou na live, nós vamos orar. Assim que nós vamos encerrar aqui a live, nós vamos orar pela vida dele, pela sua saúde
porque Sim. confiamos que Deus pode todas as coisas, Deus pode tudo em todos, não é? Deus pode tudo em todos. Seja bem-vindo, pastor Evandro. Ele Mas antes de encerrar... uma cirurgia agora, recentemente, né? Isso, ele teve uma nova cirurgia, ele teve que se submeter a uma nova cirurgia, e nós estamos confiando no pronto restabelecimento da saúde do nosso companheiro. Ele tá falando muito bem, né? Eu fiquei feliz de ouvir ele falando. A voz dele tá saindo limpa, né? E graças a Deus. Ele como ensinador, né? Nós cremos que Deus está restaurando por completo a voz dele, porque eu creio que essa provação que ele está passando é uma grande oportunidade. Veja, ninguém quer passar por isso, né? Mas é algo que Deus está fazendo para tratar com ele e fazer com que ele se torne ainda mais dedicado, mais consagrado, para fazer uma grande obra, né? Eu creio que Deus está levantando o pastor Evandro para uma grande obra na área do ensino, porque nós estamos carentes, né, no Brasil de pessoas como ele, né, que têm amor pela palavra, que ensinam com paixão e respeitando a palavra de Deus. E Deus tem visto tudo isso na vida dele, e essa provação que ele está passando é para prepará-lo ainda mais, porque ele vai ter aí, como Paulo, né, pode dizer, né, eu trago em meu corpo as marcas, né? Então, o pastor Evandro tem marcas, e essas marcas vão fazer com que ele sempre se lembre de que o Senhor Jesus está com ele e que o levantou para uma grande obra. Maravilha, maravilha. Vamos orar então e vamos encerrar. Nós temos uma outra questão, essa vai ficar para uma próxima live nossa. Lembrando que toda quarta-feira, no horário de 22 horas, nós estamos aqui, não é, com os irmãos, sempre com um conteúdo novo. Você tire um print aqui dessa tela, aqui tem o nosso site, tem nosso e-mail, tem o WhatsApp, para você poder adquirir este material. Perguntas Escatológicas é um curso específico na área da escatologia. Você tira um print da tela, vou voltar aqui, ó. Aqui está o contato do telefone, o WhatsApp, o nosso site, e-mail, nossas redes sociais, para que você depois possa nos chamar e, se desejar, adquirir o curso sobre escatologia, material escrito pelo pastor Ciro Zibordi. Vamos orar e assim estaremos encerrando. Pastor Ciro, o senhor quer fazer alguma consideração final antes da oração? Porque com a oração nós vamos estar encerrando já a nossa live de hoje. Só agradecer pela oportunidade e pedir aos irmãos que façam o curso Perguntas Escatológicas, porque, modéstia à parte, eu sou suspeito a falar, mas vai enriquecer, vai ajudar os irmãos a compreenderem esses assuntos que são tão difíceis. A escatologia não é fácil de entender, mas quando você faz um curso como esse, você vai ver que, tendo uma visão geral de tudo, você vai entender melhor os pormenores. Muito bem. O pastor Milton Lucena é pastor da Assembleia de Deus lá no distrito de Boicelado, está pedindo oração pela igreja. O nosso irmão Cláudio Gonzaga está pedindo oração pelo seu filho, chamado Lucas, que está afastado dos caminhos do Senhor, e nós vamos orar também por esses pedidos, juntamente com a oração pela saúde do pastor Evandro. Quem não sabe o que nós estamos falando aqui, o pastor Evandro é um amigo que temos ali na cidade de Palmas, em Tocantins. Ele foi acometido por um câncer, não é, na tireoide, e desde o ano passado vem tratando, fazendo já algumas cirurgias, buscando recuperação da sua saúde, e nós vamos orar também em favor da sua vida. Amado Deus, nós te bendizemos e te adoramos nesta oportunidade. Primeiramente pela vida do pastor Evandro Carlos, pela sua saúde, e pedimos o pronto restabelecimento da sua condição de saúde. Usa o teu filho, como já tem feito, para ensinar a tua palavra, para pregar, proclamar e anunciar a tua tão grande salvação. Sim. Também atendendo o pastor Milton, ali na Assembleia de Deus em Boicelado, que pede oração pela igreja naquela região, naquela localidade. Estende a tua mão para abençoar o teu filho e para operar sinais, prodígios e maravilhas, para salvar, para que as almas se prostrem aos teus pés, assim como também o irmão Cláudio pede pelo seu filho que se afastou dos teus caminhos.
Restaura, Senhor, espiritualmente esse jovem, este moço, dando a ele a oportunidade de salvação. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti estas necessidades, porque cremos que o Senhor pode tudo em todos, e assim o Teu nome é glorificado. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém? E graças a Deus. Próxima quarta-feira, amados irmãos, 22 horas, aqui no Instagram CETADB, a nossa próxima aula. Lembrando que essa aula também será disponibilizada já amanhã, no caso quinta-feira, dia 8, não é? No nosso canal CETADB no YouTube. Você acesse e se inscreva se ainda não o fez. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus. Pastor Ciro, um bom café aí para ti, não é? Um bom cafezinho aí para ti. Os irmãos falam tomar café por hoje chega. Com açúcar mascavo, nada disso. Hoje é só água. É isso aí. Deus abençoe os irmãos, na paz do Senhor. Até lá.